Bom, meu assunto de hoje vai ser a direita tacanha, que ainda existe e cresce, inclusive, no Brasil. Nós vimos agora com a questão dos fetos anencéfalos, por exemplo, a reação dessa turma, e em vários outros campos. E eu recebo muito pedido, né, para não bater na direita e tudo mais, porque nós já somos tão poucos frente ao risco da esquerda, do PT e tudo mais, mas eu discordo disso totalmente e vale a pena começar explicando isso. Eu discordo pelo seguinte fato: ser associado a essa direita tacanha, retrógrada, saudosista de uma idade média idealizada por eles, né, que se julgam provavelmente nobres aristocratas daquela época e não plebeus, né? Mas enfim, essa direita religiosa fanática que sonha com uma teocracia católica no Brasil, né? Ser associado a essa direita, eu dizia, é muito ruim para a imagem dos liberais, né? Nós liberais não queremos ser confundidos com essa direita tacanha, retrógrada, né? Cujo ícone aí é um certo filósofo, né? Atende pelo nome de filósofo, na verdade astrólogo embusteiro, líder de seita, que tem mendigado bastante minha atenção naqueles vídeos meio esquisitos e um tanto patéticos, uma mistura de Walter Mercado com Bispo Macedo, né? Enfim, aqueles vídeos lá daquele senhor Olavo de Carvalho tem implorado pela minha atenção, porque eu soube já que nos últimos aí ele tem citado bastante meu nome. Aí fui ver um deles e nenhuma surpresa, né? É um remendo de mentiras e desonestidade intelectual do começo ao fim. Ataca espantalhos, diz coisas, bota na boca dos outros coisas que os outros não disseram. E eu já conhecia isso de velha data, quem conhece, quem acompanhou esse debate que teve na época de Orkut entre mim e esse vaidoso filósofo, né? Sabe da história. Aliás, quando isso começou, uma pessoa que havia sido muito próxima dele me ligou na época e disse: Rodrigo, pelo que eu te conheço, não entra nisso, porque o Olavo de Carvalho vai descer num nível abaixo do pântano que eu sei que você não vai, né? E de fato eu falei: não, estou acostumado a debater, não fujo de debates, e não deu outra, né? É um sujeito realmente que confunde ofensas pessoais, xingamentos, ataques com argumentos, né? Aquele vídeo dele é repleto de xingamentos, de palavrões. Ele acha que com isso ele deve ser muito másculo e defensor da liberdade, né, e dos valores corretos, né? Mas enfim, a última mentira que ele andou divulgando aí é que eu disse que a vida, o começo da vida é uma questão religiosa e que o Estado então é que teria que dizer onde é que começa a vida. Quer dizer, eu sou então liberal burguês, como se isso fosse xingamento para ele, né? E defensor de coisas de autoajuda, de mensagens boazinhas, que só penso em dinheiro, né? Quer dizer, todas essas acusações que a esquerda faz. Porque, aliás, é bom lembrar que esse tipo de direita fanática, né, que o Olavo de Carvalho tão bem representa, era tudo membro de marxismo hardcore no passado, né? Eu nunca fui de esquerda, nunca defendi Lenin, Marx, Trotsky, mas essa turma sim, essa turma era tudo fanática de esquerda, e aí de repente mudou o Deus, né, mudou o profeta, mas continua com o mesmíssimo modus operandi, continua com a mesmíssima tática pérfida, né, de disseminar mentiras e conquistar adeptos. Né? Esquece-se o senhor Olavo que um verdadeiro mestre ensina seu pupilo a questioná-lo e a sair debaixo de sua saia, né? De ter independência intelectual. É a coisa que um sujeito vaidoso como ele menos deseja no fundo. Ele quer o quê? Um líder, ser líder de uma seita de seguidores que o reverencia, né? Que o idolatra, ele adora isso. Mas enfim, já estou perdendo tempo demais com esse senhor, só para falar que eu não disse nada disso, é mais uma mentira que ele espalha aí pela essa rede dele, o que é incrível, né? Um senhor como Olavo de Carvalho ainda ser levado a sério num país. Isso demonstra nosso atraso, isso demonstra por que nós não temos uma oposição decente, porque se isso é a oposição ao PT, se a escolha tem que ser entre PT, né, socialismo ou então teocracia de direita, eu fico, sem dúvida nenhuma, com o Galeão como opção, né? Vou-me embora daqui. Então, por isso, mais uma vez, eu repito, é importantíssimo frisar, a contragosto de muitas recomendações que não vale a pena bater, porque somos tão poucos, é importante frisar que não somos
a mesma coisa. Por isso, somos poucos, sim, nós, liberais, democratas, defensores da liberdade, até mesmo em união com os verdadeiros e legítimos conservadores, esses sim, pelos quais eu tenho grande respeito, né? Oakeshott, Paul Johnson, desde de Edmund Burke, os conservadores de boa estirpe, né? Mas não essa gente saudosista de uma Idade Média idealizada, né? Que no fundo defende um fundamentalismo católico absurdo e inclusive contrário à defesa das liberdades individuais. Mas essa mentira, então, eu vou só refutá-la aqui para mostrar como é que é o estilo desse sujeito, né? Eu não disse hora alguma que é o Estado que reconhece quando a vida começa. A vida, do ponto de vista biológico, começa, obviamente, na concepção. A discussão que eu trouxe à tona na época da história do feto anencéfalo é quando que pode ser considerado um ser humano. E não cabe ao Estado dizer isso, né? É apenas uma questão de que você afirmar que um feto de 1 segundo de existência no momento da concepção já se trata de uma vida de um ser humano, há muitas controvérsias, inclusive se o Olavo de Carvalho perguntasse a cientistas, a biólogos, né? Essas pessoas que ele fala em nome de, mas que no fundo repudiam essa ignorância mais arrogância desse sujeito, que é a definição de estupidez, né? A ignorância mais arrogância. Mas enfim, é isso que eu trouxe à tona, né? Porque não é considerado, por exemplo, para efeito de quantidade de óbitos, quando um feto não vinga no primeiro mês, uma coisa absolutamente normal. Ninguém diz que morreu mais uma criança, né? Ninguém considera isso. Então não é o Estado que precisa me dizer ou não, é apenas o ponto de que essa visão de que no momento da concepção já se trata de um ser humano é uma visão, sim, religiosa, que depende dessa ideia de alma e que, inclusive, gera aí umas questões complicadas para se explicar. Por exemplo, quando esse ovo já formado se divide 2, 3 dias depois, o que acontece de vez em quando, criando então gêmeos. Ou então quando acontece o oposto, né? Aquilo que eram 2 ovos formados se fundem para formar um único feto em gestação, que aí sim será depois um novo ser humano. Mas enfim, essa era a questão, eu não quero nem voltar nesse aspecto. O meu tema de hoje é diferenciar os liberais e conservadores de boa estirpe dessa direita tacanha, retrógrada, ultrapassada, né, que condena tudo que é aquilo ligado à liberdade individual na modernidade. Adoram teorias conspiratórias. Aliás, o guru da seita é o que mais gosta de espalhar teorias conspiratórias, se arroga uma clarividência incrível por falar do Foro de São Paulo, né? Quer dizer, diz que a Rússia foi tudo arquitetado pela KGB, né? A perda de poder pós-92, do colapso da União Soviética e depois o ressurgimento com Putin. Quer dizer, de uma ignorância, de não entender absolutamente nada do funcionamento real do mundo. Eu, por exemplo, que acompanhei de perto os acontecimentos na Rússia, estive lá várias vezes, lia diariamente os jornais russos e li vários livros sobre a Rússia, é de uma estupidez sem tamanho. É difícil até comentar um negócio desse a sério, né? Essas teorias conspiratórias, como se fosse tudo uma cúpula num salão oval lá do Foro de São Paulo, decidindo a nova ordem mundial, com 6 pessoas lá, então, maquiavélicas, escolhendo o rumo da humanidade. Olha, é de uma besteira isso, realmente é assustador. Mas quem estuda um pouquinho psicologia das massas, entende como é que funciona essa lavagem cerebral, esse uso em cima de fraquezas humanas, com teorias conspiratórias que simplificam o mundo, que criam certos bodes expiatórios e inimigos bem claros, né? Sempre foi assim ao longo da história. Estamos cansados de conhecer casos parecidos, e essa direita, então, tacanha, que veio aí a reboque do crescimento preocupante, que todos os liberais cansam de bater nessa tecla, do socialismo no Brasil, até mesmo com uma certa revolução cultural, à la Gramsci, isso existe, né, detonando certos valores familiares. Tudo isso é legítimo, né? Como toda teoria conspiratória, ela tem certos pilares
verdadeiros, né? A teoria conspiratória ela não vem num vácuo completo, ela vem em cima de alguns pilares verdadeiros que, juntando tudo num liquidificador, sai um monstro sem pé nem cabeça, com um resquíciozinho lá atrás de verdade. Né? Então é isso que esse senhor sabe fazer tão bem, manipular pessoas, criar uma seita de seguidores que o idolatram, que o reverenciam, né? E que perdem então a capacidade de questionar de uma forma um tanto mais isenta, né? Sem ser essa coisa fanática, dogmática de seita que eu tanto repudio. Então, é crucial destacar aqui que os liberais e os bons conservadores não defendem essa teocracia, não acham que tudo está calcado nesses tais valores judaico-cristãos, né, como se ele falasse em nome desses valores, né, o que já é uma esquisitice. Então, eu conheço inclusive vários católicos decentes que me mandam mensagens falando: olha, Rodrigo, esse cara não fala em nosso nome, né? Então é bom aqui separar o joio do trigo, porque a coisa mais fácil que existe, e eu já, para falar em teorias conspiratórias, eu já recebi essa tese bem conspiratória de que o Olavo de Carvalho nunca deixou de ser um marxista, um esquerdista que joga no lado de lá, né? E tudo isso que ele faz é tão caricato, é tão patético, suja, mancha tanto o nome da direita, que então seria tudo mirabolado, tudo uma teoria mirabolante e arquitetado de forma maquiavélica por ele, para jogar no limbo logo de uma vez a imagem da direita no Brasil. Eu não acredito nisso, acho que é apenas uma pessoa meio perturbada, embusteira, que joga de acordo com onde vai o vento para ter séquito de seguidores, né? Já foi marxista, já foi astrólogo, já falou em nome do catolicismo, já falou em nome da direita, dos conservadores, enfim, vai indo lá jogando para a plateia dele, mas o que eu acho importante aqui frisar é que ele não fala em nome da direita, ele não monopoliza os valores decentes ocidentais e ele tampouco representa a defesa liberal conservadora do indivíduo e das liberdades individuais. Muito pelo contrário. Eu repito, se um dia eu achar que o Brasil só tem dois únicos caminhos, quais sejam o PT e sua revolução socialista, sindicalista, fascista, de tomada de poder, solapando totalmente as liberdades individuais, ou, do outro lado, uma defesa medievalista da teocracia católica, onde volta a misturar igreja e Estado, onde destrói qualquer possibilidade de Estado laico, onde ignora totalmente a liberdade individual, como, por exemplo, em questões do que você consumir, como drogas, por exemplo, leves, como maconha, que para eles é coisa do capeta, né? Eles encaram isso como de uma forma totalmente preconceituosa, e o debate em si é fanático, é burro, né? Não é focado em argumentos, mas é focado em monopólio de fins nobres, né? Então, é fundamental separar os liberais dessa direita, porque se o mundo ficar apenas dividido, o Brasil, né, entre PT e olavetes, como eu os carinhosamente chamo, realmente eu vou tomar o rumo do aeroporto, porque eu perderei totalmente as esperanças nesse país. É difícil manter esperanças no Brasil, né, um país de analfabetismo funcional enorme, um país onde PT, Bispo Macedo e Olavo de Carvalho, né, ainda conseguem tantos e tantos seguidores que se eximem da responsabilidade de pensar por conta própria, de questionar e de ousar ir contra esses fundamentalismos todos, né? Realmente é um país sem esperança, sem jeito nenhum. Então eu queria deixar claro aqui que eu estou, de forma até um tanto altruísta, retribuindo a óbvia e desesperada demanda por atenção desse senhor, que volta e meia vive me citando em seus vídeos patéticos, mas é fundamental pontuar que não. Aquilo ali não é a direita liberal democrática representada em nomes tão bons como Milton Friedman, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Mário Vargas Llosa,
e tantos outros, Isaiah Berlin, né, da ala mais conservadora também, Oakeshott, enfim, aquilo ali não tem nada a ver com o que eu defendo e com as defesas da liberdade individual. Então era só isso o ponto de hoje. Eu acho importante separar o joio do trigo dentro da dita direita, para que pessoas como Olavo de Carvalho não levem para o pântano toda a direita. Então, boa noite a todos. Eu decidi fazer essa gravação em função de alguns acontecimentos recentes, alguns debates que apareceram ali no Facebook e em blogs, sobretudo a partir desse comunicado do Sidney Silveira e alguns posts colocados por um tal de Leonardo Mesquita no Facebook. Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser esclarecidas de uma vez para acabar com essa conversa mole. O fato é o seguinte: toda pessoa que se interessa seriamente pelos meus escritos e pelos meus cursos e que se torna aluno, imediatamente recebe de várias fontes, que vem desde o Instituto Milênio até esses círculos pseudo-católicos que tem por aí, o carimbo de Olavete, de discípulo, de seguidor fanático, de cego, de pessoa incapaz de pensar com a própria cabeça, etc. Isso já faz muitos anos que isso vem acontecendo. Como toda esta conversa mole vem sempre com os mesmos chavões, né, foi para isso mesmo que eu escrevi o meu artigo brilhando no YouTube. Pessoas que têm opinião independente escrevem com uma linguagem própria, original, tem estilo. Né? O sujeito que usa chavões o tempo todo, ele está fazendo apenas uma afetação de opinião independente e está acusando o outro de não ter opinião independente. Então, esta campanha visa o seguinte: já que você não pode destruir o Olavo pessoalmente, o que você faz? Você cava um buraco, tá certo, que separe ele do seu público virtual, que faça com que as pessoas fiquem inibidas de frequentar o curso do Olavo, de ler as coisas do Olavo. Se eu ler isso, eu vou ser, né, um fanático cego, né, um seguidor sem discernimento. Eu não posso. Então a pessoa, vamos dizer, como a opinião independente é um valor que é prezado na nossa sociedade, embora uma opinião independente seja muito difícil de você ter, então o que resta é a afetação de opinião independente. Então todas as pessoas que se interessam pelos meus cursos são convidadas a trocar o ensinamento que estão recebendo de mim por uma afetação de opinião independente, como essa do seu Leonardo Mesquita, do seu Sidney Silveira e outros. Tá certo? Então, tudo isso é evidentemente uma palhaçada e um sinal de fraqueza mental, um sinal não só de fraqueza mental, mas de fraqueza de personalidade. Isso tudo reflete uma personalidade mal formada que não tem conhecimento de si mesmo o suficiente para julgar seus próprios atos. Você vê, eu estava falando desse Leonardo Mesquita, só para dar um exemplo, não é uma questão pessoal com ele, porque centenas de pessoas fazem a mesma coisa. O sujeito escreve assim: eu ainda leio os artigos do Olavo quando eu tenho saco. E linhas depois ele diz: eu não sou superior a ninguém, eu sou apenas um humilde estudante e aprendi muito com o Olavo. Ora, o que é isso? Quer dizer que o sujeito é como se ele fosse duas pessoas, quer dizer, ele não é capaz de juntar os dois pedaços, né, e ver, vamos dizer, que a afetação de humildade contrasta de tal maneira com a afetação de superioridade que configura tudo isso como um puro teatro. Quer dizer, a vida mental dessas pessoas é puro teatro, é fingimento. Notem, gente, eu passei pelo menos 20 anos da minha vida desmontando e remontando a minha personalidade, não no sentido de adquirir uma santidade, uma perfeição evangélica, mas de adquirir aquele mínimo de integração sem o qual você não é você mesmo, sem o qual você é um nada. Note que o advento do cristianismo aconteceu não num lugar qualquer, não aconteceu na Zâmbia, não aconteceu numa tribo da América do Sul, aconteceu na civilização mais ordenada e integrada que você tinha na época, que era o Império Romano. O Império Romano não era um primor de perfeições morais, mas era sim um primor de integração, de ordem e, portanto, de consciência. Quer dizer, a informação circulava dentro do Império Romano. As partes conheciam o todo e o todo conhecia as partes. Esta integração da personalidade, então, ela precede, né, a conquista de quaisquer virtudes morais, porque qualquer virtude moral colada numa personalidade fragmentária não significa absolutamente nada. Quer dizer, o sujeito está crente que está agindo de maneira virtuosa e está fazendo uma baita sacanagem e não percebe. Não tem autoconsciência suficiente para se perceber e se julgar a si mesmo. Então vira tudo um teatro. Não são virtudes verdadeiras. Tá certo? Quando
Deus enviou o cristianismo no Império Romano e não em outro lugar, existe nisso uma mensagem formidável, que todos nós temos que aprender. Existe um certo mínimo de virtude natural que você tem que ter antes de você poder receber o influxo do Espírito. Assim como no ato da criação, Deus constituiu o homem com barro, não com merda, não com sujeira, tá certo? Mas com o barro limpo, tá certo? Então, desse barro limpo ele faz o homem e daí ele insufla no homem o Espírito. Não é qualquer coisa que pode receber o Espírito, tá certo? O barro em si mesmo não tem nada de sacrossanto, é apenas uma coisa da natureza, tá certo? Mas ele tem que estar limpo, tá certo? Então, do mesmo modo, a personalidade tem que ter uma integração, tem que ter uma ordem interna, na qual o sujeito, quando diz a palavra eu, ele diz com plena consciência do que está dizendo. Ele se conhece como autor de seus atos, autor de seus pensamentos, senhor de seus estados interiores e responsável por tudo que se passa na alma dele. Essas pessoas não têm isso, nunca tiveram isto. Quer dizer, o contraste entre a afetação de independência e o uso de uma linguagem de chavões já mostra que é tudo encenação. E isto, vamos dizer, o caráter epidêmico deste fenômeno no Brasil, dizer, é um dos sintomas terríveis de miséria intelectual e moral e psicológica que tem nesse país. Então, se fosse apenas um que fizesse isso, aparece um Rodrigo Constantino, que é um sujeito que nunca teve uma única ideia própria na vida. Tudo que ele escreve é copiado da Ayn Rand, do Voltaire ou do Murray Rothbard. Quer dizer, você pega a propaganda liberal e repete, né? Fica afetando a independência e diz, não, os Olavetes são apenas fanáticos, cegos, seguidores. Eu digo, como seguidores? Quer dizer, como poderiam vocês, que são meus alunos, ser meus seguidores? Para ser seguidor, você precisa ter uma organização, precisa ter uma hierarquia, precisa ter funcionários que mantenham vocês na linha, precisa ter uma disciplina, precisa ter um regulamento que regre a sua vida, a sua conduta, etc. Nada disso existe no meu curso. Eu não tenho sequer contato pessoal com meus alunos. Quer dizer, como é que eu poderia ter aqui uma seita constituída de fanáticos, cegos, seguidores? Isso é uma impossibilidade material pura e simples, meu Deus do céu. Então, essas pessoas que usam esse tipo de linguagem não estão se referindo a nenhum fato que aconteça. E a coisa se torna pior quando o sujeito se alega que ele mesmo é um admirador meu. Então o que ele quer dizer? Ele é um admirador, mas ele é um admirador com discernimento, ele separa alhos de bugalhos, ele não é um seguidor cego como todos vocês, né? Ele é uma pessoa superior. Mas é claro que isso é uma afetação. Porque eu digo, mas espera aí, cadê a sua superioridade? Cadê as suas análises de problemas objetivos que refletem, vamos dizer, uma investigação pessoal, uma descoberta pessoal? Não tem nada, nada. Me digam uma descoberta pessoal feita em qualquer campo, pelo seu Carlos Nogueira, pelo seu Sidney Silveira, pelo seu Rodrigo Constantino, pelo pessoal do Instituto Milênio, não tem nada. Ao passo que a minha obra inteira são centenas de descobertas pessoais que me custaram muito esforço interior. Então, é o seguinte, eu sou um indivíduo humano perfeitamente bem desenvolvido, tá certo? Eu tenho consciência de mim, eu tenho integração pessoal. Esse pessoal não tem, são almas fragmentárias, que não, vamos dizer, elas se desmentem de uma linha para outra. Não é que se desmentem no sentido de contradição lógica, não, é contradição existencial. O sujeito muda de personalidade de uma linha para outra. É como se outra pessoa estivesse escrevendo. Quer dizer, numa linha é afetação de superioridade, na outra, eu sou apenas um humilde estudante. O que é isso? Esse Sidney Silveira, por exemplo, assume áreas magisteriais, né, para dizer que eu estou alimentando com as fontes que eu cito, né, o catolicismo liberal, herético, etc, etc. Que coisa mais grave. Daqui a pouco me escreve uma carta toda untuosa, dizendo, sou seu admirador, não tenho nada contra o senhor. Mas, meu Deus do céu! Veja, o falecido Orlando Fedeli era maluco no meu entender. Mas ele era homem, ele tinha 2 culhões, você está entendendo? Ele, quando falava um negócio, ele sustentava, porra. E não estava ali para agradar ninguém, nem para se fazer de bonitinho. Agora o sujeito quer me dar uma agulhada por um lado e afagar pelo outro. E pior, não está fazendo isso por maquiavelismo. Está fazendo por falta de integração pessoal, porque não tem consciência de si, não sabe o que está fazendo. E são pessoas assim, gente, que estão dando o tom dos debates na internet. O que é isto, pô? Quer dizer, isto é um estado, vamos dizer, de psicose cultural, como nunca se viu no mundo. Agora, se você quer fazer a crítica de um escritor, simplesmente você tem que conhecer a obra dele. Se não inteira, pelo menos o suficiente.
né? E conhecê-la nas suas versões mais recentes, que naturalmente integram as partes anteriores, integram, corrigem e reenquadram as partes anteriores, né? E daí você tem que discernir lá quais são as teses formais que o sujeito está defendendo e quais foram as expressões usadas ocasionalmente aqui e ali. E você tem uma ideia do pensamento do cara, e não de frases soltas, meu Deus do céu. Hã? E daí sim você pode fazer uma análise e pode até julgar negativamente. Tá certo? Então, eu mesmo, até no programa Troll Speak, eu estava assinalando que eu falei mal de muitos autores de esquerda, cuja obra eu li, às quais eu dei muita atenção. Por exemplo, eu escrevi coisas sobre o Leandro Konder quando eu tinha 45, 46 anos. Eu estava lendo o Leandro Konder desde os meus 18 anos de idade. E nunca deixei de reconhecer algum mérito moderno que ele tivesse, mas real. Né? Então, eu sei quem é o Leandro Konder, eu sei o que ele pensa realmente. Não é uma frase dele que eu li aqui solta, tá certo? Marlene Chauí, li muita coisa da Marlene Chauí e li o livro dela sobre Spinoza inteirinho com bastante atenção, reconhecendo que a mulher tinha um talento e que o que lhe faltava era vergonha na cara. Né? Então, eu sei como se examina a obra de um filósofo, eu sei como se examina a obra de um escritor, ou até de um poeta, alguma coisa assim. Você não pode julgar um poeta por uma linha, por um verso. Isso é inteiramente absurdo. Né? Por qualquer obra poética que você procure, você vai encontrar inúmeras obras falhadas, inúmeros poemas falhados. E se o sujeito conseguir fazer 10 poemas perfeitos, pronto, já é um clássico. Né? Agora, o pessoal pega aqui, aqui tem um verso de pé quebrado, ali tem uma rima que não bate, tá, e pronto, e já acha que destruiu o camarada. Fala, mas o que é isso? Pois isso é sinal de ignorância. Tá certo? Quer dizer, você tem, por um lado, a falta de integração pessoal. Né? Essas almas fragmentárias, mal feitas, mal formadas, que não receberam sequer educação doméstica. Eles não têm a noção, vamos dizer, do certo e do errado, da moralidade, da sua conduta. Por exemplo, o seu Sidney Silveira, que aí fala como se fosse o porta-voz do magistério, né? Ele não tem a menor formação moral para distinguir entre o que é uma defesa do magistério da igreja, defesa do ensinamento da igreja, e o que é uma fofoca. Né? Porque ele pega lá um trecho para analisar, é um trecho que é praticamente um aposto num outro período. Eu estou falando lá do Antônio Gramsci, e de repente, de passagem, eu me refiro ali a um negócio do tomismo, sem nenhuma preocupação de explicar o que eu estou dizendo, ou de ser muito preciso naquele ponto, que naquele contexto não tem mais mínima importância. O senhor pega este pedacinho, para daí vir me passar um pito, e mesmo assim o pito está completamente errado. Né? Então, o que é isso? O que a gente está fazendo? Que palhaçada é esta? Então, vocês aí que são meus alunos, né, eu sei que a maioria não vai se deixar intimidar por isso, mas tem gente que se intimidou sim. Tem muita gente que não está neste curso por medo de ser chamado de seguidor fanático, por medo de mostrar que não tem a independência de pensamento de um Rodrigo Constantino ou do Carlos Nogueira. Entendeu? Tem muita gente que está fora do curso por causa disto. E essa campanha, porque é realmente uma campanha, é uma coisa repetida, sempre com os mesmos chavões, sempre na mesma linguagem. São os olavetes, são os seguidores fanáticos, é gente sem independência de pensamento, é a gente que não pensa com a própria cabeça, sempre a mesma coisa. Há anos que está assim, há mais de 10 anos está assim. Então é claro que é uma campanha, e a prova de que não funciona é o número de alunos que eu tenho. Quer dizer, ninguém vai acreditar nesses idiotas e falar, eu vou deixar de aprender o que eu posso aprender com o Olavo só para que o Rodrigo Constantino não me chame de fanático cego. Então, ou para que o Sidney Silveira não me chame de herético. Então, olha, essa gente toda, o que falta é maturidade. Maturidade e integração pessoal, eles não têm. Vejam, o sacramento da confissão, ele não vale nada se você não tem uma certa integração pessoal, onde você seja capaz de perceber e julgar os seus atos. Existe a inspiração do Espírito Santo, né? Existe a função sobrenatural e a função usual do Espírito Santo, que é inspirar a sua inteligência para que você descubra a verdade. Tá certo? Então, descubra a verdade não sobre as grandes coisas, mas a verdade sobre a sua própria conduta, sobre suas próprias motivações interiores. Né? Quer dizer, uma pessoa dessa como o Sidney Silveira fala,
Você acha que uma pessoa dessa é capaz de examinar os sentimentos profundos que o levaram a escrever isto ou aquilo, as intenções? Não, você parte do princípio de que a intenção dele é boa e inatacável. Ora, eu passei mais de 20 anos observando as minhas más intenções, né? E até hoje eu tenho que prestar muita atenção em mim mesmo para eu não fazer uma grossa sacanagem, né? Agora esses caras não, eles partem do princípio de que estão limpos. Você vê, o Sidney Silveira mal acabou de entrar na Igreja Católica, já está aí de palmatório na mão, castigando as pessoas, etc. Ele não percebe o quanto de vaidade existe nisso, né? O quanto de presunção. E não percebe que essa presunção está se realizando por meio da intriga, da difamação, fazendo com que os fiéis desconfiem de uma pessoa inocente, né? O cara não percebe que isso é feio, não tem a menor ideia. Então você veja, quer dizer que o ensinamento moral, o magistério hoje, está na mão dessas pessoas que não têm sequer maturidade para compreender suas próprias motivações e intenções. Ora, este curso aqui começou, vocês vão se lembrar, com a prática de você se conhecer a si mesmo, de você conhecer suas motivações, tá certo? E de você ter um padrão para você se julgar. Lembra o exercício do necrológio? O exercício do necrológio é a régua para você medir, tá certo? Quem você está sendo no momento. Se você sabe quem você quer ser, você sabe se você está se aproximando ou se afastando. Às vezes, as forças que nos afastam do nosso ideal moral são tão tremendas que você precisa de anos para você conseguir achar uma brecha, né, pela qual você retoma o caminho. Agora, para essas pessoas tudo é tão fácil. É tão fácil ser lindo, maravilhoso, ser moral, ser perfeito, ter um pensamento independente. Quer dizer, nós estamos aqui dentro de uma espécie de jardim de infância moral. Então, todas as pessoas, evidentemente, são enormemente complexadas e vivem assim aterrorizadas, como sabe, um rato no esgoto, tá certo? Se sentindo acusado o tempo todo e querendo mostrar uma imagem de santidade, tá certo? Ou de perfeição, a santidade tal como ele o compreenda, pode ser a santidade no sentido religioso, pode ser a santidade no sentido liberal ateístico, como Rodrigo Constantino, que ele imagina que ele é Voltaire, né? Ser Voltaire não é mérito nenhum, mas para ele é o supra-sumo. Então, tudo isso aí é fingimento, é afetação. Não há um pingo de sinceridade, de autenticidade, de busca genuína do conhecimento em nada disso. Nada. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: gente desse tipo, não importa se é comunista, se é conservador, se é liberal, gente assim tem que ser excluída do debate cultural. Tem que mandar calar a boca, né? Porque isso aí é a peste, né? A falta de sinceridade, né? E não adianta falar falta de sinceridade com uma pessoa que não sabe o que é ser sincero. Tem gente que acha que ser sincero é dizer o que você pensa na hora. Para dizer o que você pensa na hora é simplesmente desempenhar o papel que naquele momento você se atribui no seu teatro mental. Isto não é sinceridade. Sinceridade é você confrontar os seus vários pensamentos e emoções diferentes, toda a sua tensão interior, e você ter que arbitrar aquilo. Por isso que o grande psiquiatra Lipotzondi chamava o ser humano de Homo Pontifex, o construtor de pontes. Todos nós temos, vamos dizer, uma gama inteira, temos um leque inteiro, tá certo, de impulsos contraditórios. E nós temos que arbitrar entre eles, arbitrar, harmonizar, combinar, etc. Isso, vamos dizer, isto é a prática de tornar-se gente. E isto faltou para todas essas pessoas. Você vê que até os anos 60, você ainda tinha um pouco disso no Brasil. Era uma época em que havia grandes psicoterapeutas, né? Eu não vou citar nomes, mas havia grandes psicoterapeutas, e nas psicoterapias, nas análises, você aprendia algo disso. Era imperfeito, é claro, porque sempre vinha com a mentalidade ateística e tal, mas era alguma coisa. Depois isso se perdeu. A psicologia clínica no mundo inteiro se transformou em pura manipulação. Então, o pouco de autoconhecimento que as pessoas podiam ter acesso através desse meio também se perdeu. A religião, nem vou falar, tá certo? Quer dizer, que espécie de autoconhecimento você pode aprender indo numa igreja católica, ouvindo ou Teologia da Libertação, ou ouvindo algum padre, o cabeça de Carlos Noguet. Você não vai aprender nada. Você nunca vai ser gente. Tá certo? Ao passo que este curso aqui é exatamente, em primeiro lugar, para você virar gente. Você
adquirir aquele mínimo de integração sem o qual não há senso de responsabilidade, não há senso de moralidade, não há sequer capacidade de você julgar seus próprios atos. Tá certo? Então, um dos motivos de eu ter inventado esse curso é justamente por ter percebido, vamos dizer, a prevalência desse tipo de imaturidade doentia, que na verdade é o que se chama inocência perversa, porque todos esses se acham inocentes, lindos, maravilhosos, não percebem o quanto são perversos, meu Deus do céu. O Sidney Silveira aqui me deu um exemplo. Olha, ele é um pérfido que se ignora completamente. Ele não sabe que é pérfido. Não é capaz de se observar o suficiente para dizer por que eu estou fazendo isso? O que me leva? Né? O que eu estou buscando ao fazer isso? Né? Eu estou realmente defendendo a imagem da igreja contra alguém que a ameaça? Hã? Será que o Olavo de Carvalho está ameaçando a integridade da igreja? Hã? Então não pode ser isto, né? Quer dizer, se eu sou ameaça para a igreja, eu estou na lista, eu estou na trilionésimo lugar. Né? Então, quando há tantos perigos mais evidentes em volta, por que defendê-la contra o Olavo de Carvalho, que é uma ameaça remota, hipotética e irrisória? Né? Que na verdade tem defendido a igreja. Vocês mesmos são testemunhas. Né? Então, se eu não estou fazendo mal nenhum à igreja, ou pelo menos se o mal que eu estou fazendo é hipotético e evanescente, então não pode ser que a motivação sincera dele seja de proteger a igreja contra um perigo. Hã? Não, é apenas a motivação de se mostrar que, ó, eu sou mais católico, eu sou mais puro, tá certo? E isso tudo é de uma vaidade monstruosa. Isso aí leva o nego infalivelmente para o inferno, tá certo? Então, outro dia mesmo eu estava lendo uma coisa do Chesterton, que diz que não é feio você ter orgulho de coisas que não impliquem nenhum mérito pessoal. Por exemplo, você ter orgulho do seu país. Do Brasil não, pelo amor de Deus, né? Mas quando um sujeito nasceu num país que tem uma bela história, uma sequência de belos exemplos do mundo, o cara se orgulha de estar ali, está muito certo. O meu filho se orgulha de ser um marino. Por quê? Porque os marinhos têm uma bela história de realizações, de heroísmo, etc, etc. Tá certo? Eu me orgulho da língua portuguesa. Embora não me orgulhe mais do Brasil, que não tem que se orgulhar aí, me orgulho da língua portuguesa, uma belíssima língua. Aliás, um povo que recebe uma língua maravilhosa como a portuguesa e faz com ela o que ele está fazendo, merece ser jogado na privada para descarga. Né? Mas, quanto mais pessoal é o mérito que está envolvido no orgulho, pior é o orgulho. Né? Então, o orgulho da sua santidade é o pior. Né? Agora, se o sujeito tem orgulho da santidade, mas ao mesmo tempo toma uma atitude que é evidentemente, tá certo, de arrogância, né? É um santarrão, e ao mesmo tempo diz, eu sou humilde, né? Pô, meu Deus do céu, o cara se sujou até o fundo da alma, porra, e não percebe o que está fazendo. Não? Então, vocês que estão aprendendo alguma coisa comigo, não tenham medo não. Eu não estou impondo a vocês nenhuma disciplina, não estou fiscalizando suas vidas, não estou lá com a palmatória para punir vocês, tá certo? Simplesmente não há um regulamento disciplinar que vocês tenham que seguir, não há sequer práticas regulares que tenham que fazer. Né? Existe algum exercício que vocês tenham que fazer todo dia, que eu mando vocês fazer? Não. Então que raio, né, de seita é essa? Que não tem controle nenhum, onde cada um faz o que quer, e onde o mestre nem conhece os discípulos, nunca os viu mais gordos. Então é claro que se eu conseguir manter vocês num estado de fanatismo cego à distância, sem jamais tê-los visto, eu sou um mago muito mais poderoso do que Gurdjieff, Aleister Crowley e todos eles, Madame Blavatsky, todos eles juntos. Né? Então é claro que toda esta conversa de discipulado, de olavetes, de fanatismo cego, tudo isso aí é uma conversa de miseráveis, invejosos, são almas tão porcas, tão malignas, tá certo? Que se revelam no ato pelo contraste entre o que dizem e o estilo em que dizem. Então, releiam o meu artigo brilhando no YouTube e ver se não se aplica a toda esta gente que está com esta conversa por aí, tá certo? Então,
Esse é só um aviso que eu estou dando para vocês. Estou colocando isso aqui no Seminário de Filosofia e no YouTube também. Até a próxima. Obrigado. Aliás, esse pessoal tradicionalista, eu tenho uma longa experiência com eles, os conheço muito bem, né? E sei como é que eles fazem com aqueles que eles não poderiam enfrentar no terreno intelectual. Principalmente essa tarica do Sr. Suon. O hábito ali era o seguinte: se eles têm alguma coisa contra você, eles fazem um assédio judicial, arrumam um monte de testemunha falsa e te criam uma dor de cabeça judicial durante anos. Isso fizeram inclusive comigo. Apresentaram 8 testemunhas falsas, isso vai fazer o quê? Mais de 20 anos atrás. Apresentaram 8 testemunhas falsas, me imputaram um crime que eu não havia cometido e me deram dor de cabeça durante 6 anos. Dor de cabeça e despesas, evidentemente, né? E, felizmente, é claro, eu saí vencedor do processo, saí totalmente inocente, porque eu tinha provas documentais. Mas as 8 testemunhas foram lá, assim, com um cinismo atroz, inclusive é o senhor Mateus Sampaio Soares de Azevedo, o cara fica pontificando aí sobre as virtudes, né? E o cara não passa, vamos dizer, de uma falsa testemunha, né? Então eu não confio nesse pessoal de jeito nenhum, né? Inclusive porque a turma, quando entra para taricas, essas coisas, ou quando começa a frequentar esses meios, já se imbui da autorização islâmica para mentir aos infiéis. E começa a mentir que nem os loucos, né? Agora está aí, apareceu esse cidadão, esse seu Caio Rossi, né? Dizendo que... Vai falar cada coisa, meu Deus do céu, não ia nem comentar esse cara, não sei porque me manda esses negócios, porra. Para quê, né? O seu Caio Rossi, como você sabe, é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista intelectual. As obras completas de Caio Rossi já foram traduzidas e publicadas em 40 idiomas, né? Ele é um destacado investigador em vários campos do conhecimento humano, universalmente reconhecido, talvez pela mãe dele. Então eles vão dizendo sempre aquele tom de superioridade extraordinário. O que eu acho mais bonito é que é o seguinte, é que ele vai lá falar um monte de mentiras aí com um ar de condescendência, assim, do alto de uma autoridade sublime. Reconhece, não, o Olavo até que tem algum talento, uma coisa assim. Eu fico comovido com essas coisas, sabe? Então, esse é o Caio Rossi aqui, diz que ele fez, e nas últimas eleições, ele foi chamado aí por um candidato. Ele é tão sutil, ele não diz o nome do candidato, né? Foi chamado por um candidato para redigir um relatório sobre o Foro de São Paulo, para ajudar o candidato na eleição, de modo que o candidato pudesse denunciar as ligações do PT com as Farc. Ele não diz, você veja, ele é sutilíssimo, ele não diz o nome do candidato, né? Então, os candidatos eram Dilma Rousseff, né? O Plínio de Arruda Sampaio e a dona Marina. Vocês imaginam a Marina, o Plínio de Arruda Sampaio, querendo denunciar ligações Farc-PT. Então, sobra, evidentemente, o Zé Serra, né? Quer dizer, não disse o nome, mas aí é o caso que sua ausência preencheu uma lacuna. E ele diz então que ele fez um relatório estritamente objetivo, né, que continha muito mais informações do que os documentos já publicados no Mídia Sem Máscara, em tudo que eu já tinha dito nos meus artigos, etc. De fato, contém muito mais informações. Sabe o que contém? Contém a transcrição literal de documentos que eu já havia citado, com exceção de uma entrevista do Zé Genuíno, que de fato me passou despercebido. Não há um só fato ali que não tenha sido mencionado em meus artigos com 5 ou 10 anos de antecedência. E o homem diz o seguinte: ele foi procurado pelo candidato e ele então recomendou ao candidato que não contactasse o Olavo, pois associar a imagem do candidato a essa figura tornaria ainda mais difícil a sua vitória. Então assumi eu, Caio Rossi, o ônus de prepará-lo. Olha, ele preparou o candidato tão bem, vocês viram o resultado, né? Uma coisa maravilhosa, uma vitória. Vocês viram que o Zé Serra insistentemente denunciou as ligações Farc-PT, falou do Foro de São Paulo, né? Fez uma gritaria medonha, vocês viram isso, né? E depois viram o resultado que o homem obteve. Então, se é verdade que pelos frutos conhecereis, olha, seu relatório foi uma bela bosta, Caio Rossi. Ademais, né, ele se gaba de que o relatório, veja que coisa, o relatório dele é que dá validade aos documentos publicados no Mídia Sem Máscara com 10 anos de antecedência. Vocês já viram isso?
né, pela lógica do seu entendimento humano, é o documento de fonte primária que dá validade ao relatório feito a respeito e não o relatório que legitima os documentos, né? Mas as conclusões do Caio Rossi têm essa virtude, elas legitimam os documentos em que elas mesmas se baseiam. Ele disse que eu fiquei enciumado porque isso aí foi publicado no Mídia Mais, que é um concorrente, se acha um concorrente do Mídia Sem Mais. Então eu vou contar para vocês a história do Mídia Mais. Não é que eu fiquei enciumado, não. Eu fiquei puto da vida quando aparece gente com vigarice. Porque o Mídia Mais se constituiu da seguinte maneira. Olha, às vezes as pessoas fazem sacanagem comigo e eu, vamos dizer, para não sujar a imagem do movimento, entre aspas, conservador, que aliás nem existe, eu engulo o sapo quieto. Mas daí os caras vêm e começam a encher o saco de novo e a gente nos obriga a contar a história. O Mídia Mais foi criado por 2 ex-editores do Mídia Sem Máscara. E um belo dia, nos telefone e dizem que vão se afastar do Mídia Sem Máscara, que estão muito ocupados. E, aliás, se queixam, ficam choramingando que o site sofreu um ataque de hackers e que todos os documentos, todo o material, todo o arquivo tinha desaparecido, né? E daí falou, muito bem. Recuperamos lá pelo site archive.org e voltamos a colocar no Mídia Sem Máscara. Enquanto isso, eles estão lá criando secretamente o Mídia Mais e começam a publicar, então, coisas baseadas no mesmo material que havia sumido, né? E daí é que sai justamente esse relatório do seu Caio Rossi, muitos anos depois. Então, mais ainda, naquela época, através da Ana Prudente, uma amiga comum, eu havia feito um contato com o filho do Graça Wagner, o qual havia me procurado, o do José Carlos Graça Wagner, que era um homem que tinha a maior dose de documentos sobre o Foro de São Paulo, que foi o primeiro a pesquisar o assunto. Muito bem, então através da Ana Prudente fiz contato com ele, e isso foi antes do pessoal sair do Mídia Sem Máscara, né? E abriu contato entre ele e alguns colaboradores meus. Muito bem, eles foram lá, pegaram os documentos, não deixaram sequer uma cópia com o filho do Graça Wagner e desapareceram com esses documentos até hoje. Eu não tive mais acesso, o filho do Graça Wagner não tem mais acesso, então eles agora aí, né, como diz, furando o Mídia Sem Máscara com base nesse roubo puro e simples, né? E isso vamos dizer, é disso que participa o seu Caio Rossi. Você vê com que tipo de gente nós estamos lidando, porra, né? Também é claro que ali a coisa tem implicações comerciais, já que há uma associação entre esse grupo e a realizações. E quanto à realização, eu tenho que dizer o seguinte: com exceção dos livros de reabilitação postural global e do livro do Padre Gay, todos os demais livros da realizações fui eu que indiquei. Antes de viajar para os Estados Unidos, entreguei ao Edson Oliveira uma lista de livros importantes que eram para ser publicados, e os livros têm saído então nessa lista. Além de ter, durante as aulas que eu proferia no próprio Seminário de Filosofia, dado muitas explicações sobre esses livros, dos quais nem Edson, nem os outros tinham jamais ouvido falar, ainda montei o contato entre a Realizações e o Paulo Mercadante, a Realizações e o Mário César Flores, a Realizações e o Mendo Castro Henrique, tá certo? Além, tá certo, de promover esses lançamentos por todos os meios, sempre anunciando, né, e sempre colocando, vamos dizer, à disposição das Realizações todo o vasto público que ouvia minhas conferências e lia meus artigos. Então eu exercia ali a função que se chama tecnicamente de editorial, que é o sujeito encarregado de ler os livros e selecioná-los. Nunca recebi um tostão por isso. Tá certo? E jamais o meu nome foi citado, vamos dizer, por alguma dívida intelectual que a Realizações tivesse comigo. Tá certo? Mas ainda, este homem conserva lá todo o material, vamos dizer, que ele gravou no Congresso do Instituto Brasileiro de Humanidade, que foi realizado na cidade de Vassoura no ano de 2000, né? E conserva quase 10 anos de gravação do Seminário de Filosofia, sentou em cima, não publica, não faz nada e não deixa fazer. Então, olha, isso aí tudo, meus filhos, é o sinal de que o Brasil é mesmo uma sociedade antropofágica. Quando aparece algo que tem valor, algum brilho, as pessoas querem comer pedaços, tá certo? Arrancam pedaços. Quer dizer, em vez de juntar, de somar, de colaborar para que tudo dê certo, não, cada um vem e arranca um pedaço de ladrãozinho. Tá certo? Agora, o Caio Rossi, quando ele diz que eu estou com medo que a KGB investigue a minha vida.
né, e vai provar que eu fui muçulmano, porque eu fui membro da tarica do Fritjof Swan. Olha, eu já disse 1000 vezes, e tem aqui as cartas do Swan, cartas do Martin Links, dizendo que aquela tarica tinha uma posição especial no contexto das outras taricas, sendo inclusive muito criticada pelas outras, por admitir pessoas de outras religiões. E esclarecendo que, no caso, a adoção do rito muçulmano não era de maneira alguma uma conversão, e sim apenas uma oportunidade espiritual que a gente estava aproveitando. Tudo isso aí, essas cartas ainda vou publicar um dia. Vou esperar que os interessados... Swan já morreu, Martin Links também já morreu, mas tem lá mais gente viva. Então vamos esperar que morram todos, e daí nós publicamos isso aí. Mas o Caio Rossi aqui está, vamos dizer, ele acha que para a KGB isso seria uma grande novidade. Né? Como se a KGB não tivesse a lista de todos os membros da tarica do Fritjof Swan e de qualquer outra tarica que opere no Ocidente. Eu não tenho nenhum medo que a KGB vasculhe o meu passado. Isso é apenas uma incomodidade. Quer dizer, você está escrevendo e-mails, falando, etc., sem saber se o seu telefone está sendo grampeado, se seus e-mails estão sendo interceptados. É uma encheção de saco de qualquer maneira, ainda que os caras não descubram porra nenhuma. A gente tem o direito à privacidade, não porque esteja escondendo alguma coisa, não porque esteja aqui fazendo surubas na minha casa, né? Ou né, esteja fazendo ritos islâmicos no canil, tá certo? Mas simplesmente porque a gente deseja ter uma privacidade que faz parte dos direitos humanos normais. E agora, ele diz que eu estou querendo queimar a reputação dele. Mas qual reputação, Caio Rossi? Quem te conhece além da sua mãe? E ele mesmo diz que ele abandonou... Veja, ele era um homem... As obras completas de Caio Rossi são publicadas no Orkut. Né? Edições Orkut. Isso é tudo que o homem fez na vida. Agora ele diz que abandonou até o Orkut porque ele não gosta dessas discussões. Durante anos o cara escrevia 10 mensagens no Orkut por dia, eram centenas de páginas. Ele disse, não, eu não gosto dessa muvuca das redes sociais. Né? Agora ele virou aristocrata, agora ele se retirou, né, para fazer uma atividade mais discreta que consiste num grupo de discussões privadas com ex-alunos do Olavo. Né? São 5 ou 6 ex-alunos do Olavo. Né? E ele mesmo chama os meus ex-alunos de semi-analfabetos. São todos semi-analfabetos que se abrem o direito de meter em conversa séria. Naturalmente, esses que ele coletou para fazer a sua rede privada são a elite dos Olavetes. São pessoas altamente qualificadas, totalmente diferentes dos outros. E por isso mesmo decidiram dar ouvidos ao Caio Rossi. Agora, você sabe que os gêneros literários nos quais essas pessoas brilham são um negócio extraordinário. O pessoal da esquerda, o gênero literário predileto deles é manifesto intelectuais. Né? Só publica o manifesto intelectuais. E no pessoal da direita, o gênero literário que eles praticam é grupo privado de discussões, onde eles podem fazer fofoca pelas costas dos outros sem que ninguém saiba. Feliz ou infelizmente, cada um desses grupos sempre tem lá algum espírito de porco que me manda tudo e eu fico sabendo de tudo que estão falando de mim pelas costas. É um negócio incrível. Eu sei que tu acha que está lá na maior privacidade, mas é que nem a história do português que queria fazer a suruba em casa e mandou instalar um vidro fumê, só que ele pôs o vidro fumê ao contrário. De maneira que ele não via que ele estava lá fora, mas estava todo mundo do outro lado da rua vendo lá a suruba do português. Isso aí é um grupo privado do Caio Rossi e outros tantos grupos. Né? Todo esse material sempre chega na minha mão. Às vezes eu não abro, por quê? Porque já falei que aqui chega a 700 e-mails por dia, não dá para acompanhar tudo. Mas de vez em quando ele fica sabendo dessas coisas. Agora, para vocês verem o nível de críticas que o senhor Caio Rossi me faz, ele diz o seguinte, ele diz, olha, o meu casamento na Igreja Católica não é válido, porque eu tinha casado com a minha primeira esposa na Igreja Católica. Ele insiste nessa história. E olha aqui, o Caio Rossi, você não sabe merda nenhuma de Igreja Católica. Todos os casamentos realizados na Igreja Católica são registrados na Cúria Metropolitana. Estão lá. E o que você está fazendo? Você está tentando prejudicar a minha família agora. Você está tentando me jogar contra a minha mulher, dizendo que eu casei em segredo com a outra na Igreja Católica e não contei para ela. Isso aí é crime. Eu posso te pôr na cadeia por causa disso, seu filho de uma puta. É? Se você diz que eu casei na Igreja Católica com a primeira mulher, você vai ter que ir lá na Cúria Metropolitana e arrumar a prova do que tu está dizendo. Tá certo? Essa prova não existe. Porque eu jamais me casei na Igreja Católica com a minha primeira mulher. Na época eu não estava ligando para a religião. Tá certo? Agora, ele acha que isso é muito incoerente, porque eu tinha dito com o Rafael Dyer, que se fazia de cristão
ortodoxo era, na verdade, um muçulmano que era membro de uma tarica. E ele disse, olha, mas... então quer dizer, você quando está na tarica, você é católico, mas continua católico, mas o Rafael Daher não pode. Eu digo, olha, meu filho, a tarica do Schwon era uma tarica diferente das outras, feitas para uma finalidade específica, que era a de introduzir essa influência das taricas no meio intelectual ocidental, na elite intelectual ocidental. Então, para isso, ela se permitia coisa que as outras taricas não se permitem. Ele tinha grupos cristãos ortodoxos, tinha grupos budistas, tinha grupos católicos. Tá aí o seu Mateus Azevedo é membro da tarica e nunca praticou um rito islâmico. Alguns ele mandava praticar o rito islâmico, outros não. Eles ficavam com a cabeça do sheik, que mandava em tudo. Diz que o discípulo tem que ficar nas mãos do sheik como o cadáver na mão do lavador de cadáveres. Quando vai enterrar uma pessoa no Islã, tem que lavar o cadáver. Então você tem que ficar passivo e fazer tudo que o sheik mandar. Né? O sheik, inclusive, ele se permitia dar tanto palpite na vida privada que ele limitava o meu número de cigarros a 8 por dia. Vocês viram que coisa horrorosa. Né? Inclusive determinava assim que, por exemplo, eu me lembro que tinham regras, você não podia ter móveis de madeira escura, né? Você não podia ter livros à amostra, você tinha que fechar todos os seus livros e cobrir com a cortina, e assim por diante. Quer dizer, uma estética que ele inventou e que ele impunha aos caras. Aliás, essa tarica do Schwon, meus filhos, esse pessoal, puta que pariu. O Schwon, eu não tenho a menor dúvida, o Schwon é um escritor espiritual maravilhoso, maravilhoso. Mas ele, como pessoa, meus filhos, em verdade vos digo, era um bosta. É? Por quê? Armou fofoca entre eu e os outros, usou o mesmo processo de assédio judicial contra mim, que é uma coisa de uma covardia e de uma baixeza fora do comum. É? Quer dizer, inventaram lá um negócio, e se eu não tivesse as provas documentais de que os caras estavam mentindo, eu ia pra cadeia por algo que eu não fiz. Né? Então... apareceu a mulher lá dizendo que tinha deixado um dinheiro comigo para eu comprar uma passagem para ela para os Estados Unidos. Né? Na verdade, o dinheiro era para constituir uma editora para publicar os livros do pessoal da tarica, e o dinheiro foi para a mão do seu Mateus Sampaio Soares de Azevedo, o qual depois veio depor contra mim. Felizmente, eu tinha uma carta da mesma mulher, datada, de mais de um ano depois, na qual ela dizia: tive a súbita ideia de viajar para os Estados Unidos. Eu digo, mas se você teve a súbita ideia um ano depois, como é que um ano antes mandou comprar passagem? Né? Então o juiz leu isso e mandou, evidentemente, todo mundo tomar no cu, tá certo? Parar de encher o saco com bobagem. Né? E na tarica do Schwon, quando eu contei para ele as vigarices que eram cometidas pelo pessoal do Idris Shah, que esse era um bandido estelionatário mesmo, o pessoal da tarica do Schwon ficou aterrorizado. Eles ficaram com o cu na mão. Veja você, mas o que é isso? Você vai ter... Olha, eu saí em público batendo na cara de Idris Shah, do irmão do Idris Shah, todo aquele filho da puta, não me aconteceu absolutamente nada, a não ser xingamento, evidentemente, né? Mas essas grandes autoridades espirituais se cagavam de medo dessa gente e diziam: não, por favor, não arrume briga com eles, vai nos comprometer. Eles são covardes, pô. Né? Pois a tarica do Schwon lá virou uma esculhambação, no tal de um comer a mulher do outro, o negócio terminou muito mal, tá, né? E, inclusive, tinha lá um sujeito comendo uma das 4 mulheres do Schwon, ela é um sujeito comendo, deu um rolo desgraçado. Se querem acompanhar, procura o nome Mark Kozlov, K-H-O-S-L-O-W. Né? O Kozlov ficou tão chocado com o que ele viu lá dentro, que ele saiu de lá e virou esquerdista. Quer dizer, é claro que ele também exagerou, faz um monte de interpretações delirantes, mas os fatos que ele conta são verdadeiros. Né? E ele confessa que ele estava lá comendo a mulher do Sheik, porra. Né? Quer dizer, que casa de tarica é essa? Né? Aqui, meu senhor, no círculo no meu círculo imediato, ninguém come a mulher de ninguém, não. É? Ninguém nem toca punheta pensando na mulher do outro, porra. O que é isso? Dessa idade nós já passamos, porra. Qual é? Agora, aquele pessoal lá no píncaro da elevação espiritual, era tudo, né? Era realização metafísica, eles já haviam se convertido em Brahman, eles já eram um absoluto encarnado, né?
E por causa disso pode mentir, pode inventar falso testemunho, pode inventar falso processo e pode, né, comer a mulher dos outros e assim por diante. Porra, até onde vai a safadeza dessa gente, porra? Né? Quer dizer, agora que o Caio Rossi, eu disse que ele pertencia ao Matarica, e eu devo ter mentido. Daí adiante ele diz, ele nem sabe se eu ainda pertenço ao Matarica. Eu digo, peraí, ainda pertence? Quer dizer que você pertenceu? Né? E ele disse, o problema não é pertencer a Tarico, não. O problema é pertencer a esta atmosfera, tá certo? De islamismo psicótico e guenonismo, chuonismo. Pô, vocês são uns caipiras, minha gente. Né? Olha aí, daí o medo que eu tenho da KSB, FSB vasculhar minha vida. Os desafios do Olavo para dizer cagões, mas FSB definitivamente não é. E terá muita fonte de informações por aqui. Eu sei, ô turma da KGB, vai lá procurar o Caio Rossi. Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe até que eu casei na igreja católica com a minha primeira mulher, porra. Pelo menos ele diz que sabe. Vai lá procurar o Caio Rossi, que tá louco pra... Olha, veja, o assessor do Zé Serra vai lá procurar ele pedir um relatório. A primeira coisa que ele diz, ó, não procure o Olavo, porque o Olavo vai queimar a sua reputação. Claro, o Caio Rossi é o contrário, vai enaltecer essa reputação, vai levá-la à vitória eleitoral, né? Puta que pariu, até onde vai isso, minha... Então, ó, Caio Rossi, se tu insistir nessa merda de que eu fui casado na igreja católica com a minha primeira mulher, eu vou te meter um processo, vou te colocar na cadeia, que é o lugar de gente como você. Tu é um vagabundo, mentiroso, salafrário, tá certo? Tu não vale um peido, né? Tu vive desses fofocas. Há muito tempo eu publiquei no meu site um texto do José Engenheiros chamado Roedores da Glória. Vocês vão lá e leem. É o retrato vivo do Caio Rossi e dessa gente. Nunca fizeram merda nenhuma na vida, não tem realizações, não tem obra para mostrar, nunca ajudaram a ninguém na vida, não fizeram merda nenhuma, mas eles têm que roer a reputação dos outros. Ainda dizer que eu quero estragar a reputação dele, mas Caio Rossi, faça uma reputação antes disso, porra. Né? No oculto não vale, meu filho. Caio, você precisa viajar um pouco, inclusive você precisa vir aqui nos Estados Unidos, porque você diz aqui que eu escrevo em very bad English, porque eu uso throat speak, que é um verbo, acompanhado de um adjetivo. Você não conhece a língua inglesa, onde tudo que você quiser vira substantivo imediatamente, e você pode meter um adjetivo lá? Ora, meu saco, vai estudar, rapaz. Eu não tenho obrigação de saber isso, porque eu nunca me gabei de ser nenhum gênio linguístico, que nem o Bruno Tolentino, que morava 15 dias num país e saía falando idioma. Eu não, moro aqui faz 5 anos e ainda falo, né? Eu andei com pronúncia, mais pura pronúncia de Trinidad e Tobago, né? Mas o Caio Rossi é professor de inglês, porra, né? Isso é o máximo que ele fez na vida. Se alguém chegou a aprender inglês com ele, eu não sei, mas que ele tentou ensinar, tentou. Agora, aqui o Rodrigo José me manda uma carta sobre a situação da educação universitária no Brasil. Pretendo me formar em filosofia, mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que outros dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia, mais hoje em dia em ética profissional. Se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna futura, os futuros intelectuais como Emir Sader, Mariana Soares, João Carlos Kfouri, Quartino de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai se dar conta de que, está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? O que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualoides que estão em massa nas universidades e conseguem ter mais conhecimento que os outros moldaram a seus modos da história. Ora, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Se ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um charlatão. Agora, o que eu recomendo é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, você estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles, véio. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exija, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, vários alunos meus já testaram. Quer dizer, estudaram a matéria profundamente, quando o professor falava uma besteira, ele falava, não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão, tá certo? Então, o segredo é o seguinte, não tem fórmula mágica, você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere.
sempre procure encarar o mesmo assunto desde 3 ou 4 ou 5 ou 10 pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim. O cara recomendou um livro que diz tal coisa, quero um livro que diz o contrário. Eu indico um. Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Falo, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná, eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Não, professor, isso é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, ele citava todos, botava lá edição, parte. O pessoal achava ruim. Eles acharam, não, isso aí é exibição. Falaram, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisa que eles jamais iam ler na vida. Aí comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos, né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez, né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando... Saiu uma notícia na Folha de São Paulo dizendo que o curso superior não tem elevado a renda. Quer dizer, as pessoas fazem faculdade na ilusão de que elas vão obter uma renda maior. Não vão. Né? Ao contrário, você vê que no Brasil, o pessoal fala recuperação econômica, sim, o Brasil se recuperou economicamente, voltou a crescer, etc, etc. Só que é o seguinte, a renda do trabalho diminui. Né? Veja, a renda de 1995 a 2002, vamos dizer, de 2002 a 2009, o acréscimo da renda do trabalho foi de 2,5%. Ou seja, 9,6% inferior à de 1995. Então você vê, quando isso acontecia no tempo da ditadura, da malfadada ditadura militar, o presidente Emílio Garrastazu Médici ia na televisão e confessava, falava, olha, o país vai bem, mas o povo vai mal. Agora, quando acontece muito pior hoje em dia, né? O presidente vai na televisão e diz que a situação do povo está divina, maravilhosa, que está tudo indo bem. Quer dizer, está confundindo a situação da economia, de modo geral, com a situação real das pessoas. Quanto a esse negócio de que o estudo no Brasil não eleva a posição social de ninguém, eu digo isso há 20 anos. Né? Eu lembro que eu fiz um estudo para a Fundação Odebrecht e não gostaram nada dos resultados que eu mostrei lá. Eu disse o seguinte, a escola no Brasil, ela não é um meio de ascensão social. Ela é uma coisa cuja falta bloqueia a sua ascensão social, mas cuja posse não garante a ascensão social de maneira alguma. E está aqui comprovado. Né? Ou seja, o diploma dá a você um acesso a uma renda maior? Não, mas a falta do diploma pode ser usada como desculpa para bloquear a sua ascensão. Então a escola é uma espécie de guardião do portal, está lá para não deixar ninguém entrar, você está entendendo? É aqueles malditos que falam a Bíblia, que não entra e não deixa os outros entrar. Quer dizer, a escola no Brasil é um pesadelo, ela não te ensina nada e ela não te dá meios de ascensão social, ela é uma fraude completa. É uma fraude no sentido educacional, cultural, é uma fraude no sentido econômico. Né? Outra fraude,
né? É que aparecem os autores marxistas dizendo que a universidade existe para a burguesia criar a elite dominante. Eu digo, ora, isso aí, em 2004, não deve ter mudado o mundo desde então, foi feita uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas e viu que apenas 2% dos estudantes universitários queriam ser empresários. 98% queria ser empregado. Então que raio de elite é essa que só tem empregado, porra? Então, a universidade no Brasil, ela serve para dar ilusão para os pobres. Ah, nós vamos te dar educação de graça para você ter uma vida melhor. Primeiro, não é de graça, custa um montão em imposto. Tudo ali está pago, tá certo? Só que é o seguinte, entre o dinheiro que você paga de imposto e o que chega na universidade, e o que chega lá na escola estadual, o que chega na escola primária, né, tem um monte que fica ali na própria administração. Tem as propinas dos seus deputados, tem as propinas do ministro, tem mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, então para cada 10 que você paga, chega um lá. Então ainda tem esse problema. Né? E, em segundo lugar, não te dá ensino nenhum e também não te dá ascensão social. Ou seja, é uma máquina de corromper a população mediante falsas promessas, porra. Então, eu acho o seguinte, o Ministério da Educação tem que ser fechado. A educação tem que ser assunto da sociedade. A sociedade, vamos dizer, os clubes, agremiações, igrejas, o pessoal do quarteirão, se reúne e vê qual é o ensino que tem que dar para as suas crianças e dá aquilo com seus próprios recursos, sem ter o seu dinheiro sugado pelo governo, está entendendo? Tem que fechar o Ministério da Educação, isso é urgente. Se não fechar esta porcaria, nunca vai ter educação no Brasil. Agora, o mais bonito da história é o seguinte, é que ele disse que resvala, situação, a palavra escrita às vezes resvala para o pugilato, né? Em situações nas quais ela flerta com as cenas da mais tosca briga de rua, com seus palavrões e suas acusações ad hominem. Muito bem. Só que ele escreve ad hominem com N final. N e não M. Ad hominem, aqui, seu analfabeto, seu bosta. Hominem é o acusativo de homo homines, terceira declinação latina. Não existe nenhum acusativo latino que termine em N. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. Com isto aqui, você merece perder o seu emprego. Tá certo? Como é que se admite que um analfabeto desse seja professor de uma universidade e ainda se meta a líder de movimentos que visam destruir a própria universidade? O que é isto, porra? Quer dizer, você, num só parágrafo, você cita duas coisas que você não sabe o que são. A frase do Buffon, você não sabe o que é. E vem com a expressão ad hominem com N. Ora, vai lamber sabão, porra. Quer dizer, eu digo o seguinte, o Reinaldo Azevedo foi caridoso com esse cara. Porque, veja, ele vem com essa exigência de polidez. Ora, às vezes nós somos impolidos, tá certo? Mas para comentar, não ideias. Nós não estamos discutindo ideias. Será que eu vou discutir? Isso aqui é uma ideia do professor Safatli, né? Quer dizer, ele tem uma tese acadêmica de que ad hominem, o acusativo da terceira declinação se escreve com N, é uma tese filológica que ele tem? Não, é um simples erro, tá certo? De um cara que nunca estudou latim, que não sabe uma única palavra latim e fica usando expressão latina que não conhece. Olha, essa expressão em particular, depois de um longo esquecimento em que ela mergulhou na cultura brasileira, fui eu que a repus em circulação com o meu livro sobre a dialética erística de Schopenhauer. Depois que saiu aquele livro, todo mundo começou a usar ad hominem, ad hominem, ad hominem. Né? Quer dizer, a expressão ad hominem significa o seguinte, é quando você tenta refutar uma ideia, não vamos dizer, por uma objeção interna ou externa que você tem a ela, mas pela má qualidade da pessoa que a emitiu. Por exemplo, o sujeito chega aqui com uma teoria física, eu digo, você é ladrão, você comeu a mulher do próximo, você é viado, você é isso, qualquer coisa assim. Então isso é o que se chama argumento ad hominem. O argumento ad hominem é, vamos dizer, uma acusação que é despropositada dentro da discussão. Porém, eu já expliquei aqui, já expliquei em artigos, mas esses caras não leem, né? Há uma distinção muito importante a ser feita. O argumento ad hominem nem sempre é inválido.
Porque às vezes ele coincide com uma outra forma de argumento que se chama exemplum in contrario. Um exemplo em contrário é um caso concreto que desmente uma regra geral. Né? Por exemplo, se você diz que, vamos supor, né, todos os brasileiros são ladrões, você faz uma afirmação genérica. Tá certo? Portanto, se você mostrar um único caso de um brasileiro honesto, você impugnou a regra geral. Quer dizer, a existência de um exemplum in contrario é um argumento lógico perfeitamente válido, tá certo? Para a impugnação de uma afirmação geral. Acontece que, às vezes, o argumentum ad hominem é também um exemplo in contrario. E note bem, eu só usei argumentum ad hominem quando usei, o que não é frequente, tá certo? Quando coincidia de ser também um exemplo in contrario. Como, por exemplo, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque as classes anteriores eram classes exploradoras, então viam o mundo através da rede dos seus interesses, ao passo que o pobre proletariado não explora ninguém, então por isso ele pode ter uma visão objetiva da história. Então, ao mesmo tempo, ele teria que nos explicar, então, por que o primeiro a apresentar uma teoria com a visão objetiva da história, que foi ele próprio, não era um proletário. Então, neste caso, vamos dizer, o argumentum ad hominem é também um exemplo in contrario. Então, ele não é usado com propósito erístico e nem mesmo com propósito retórico, mas é usado com propósito lógico perfeitamente legítimo e científico. Qualquer juízo universal é impugnado automaticamente pela, vamos dizer, exibição de um único exemplo in contrario, para não falar de vários. Tá certo? Na verdade, se você pegar a ordem inteira dos teóricos do marxismo, você não tinha um único proletário entre eles, mas nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, como é que é o proletariado que tem a visão objetiva da história, se aqueles mesmos que estão levando ao proletariado essa visão objetiva não são proletários eles próprios? Então, a realidade da vida dessas pessoas desmente a regra geral que eles estão anunciando. Por quê? Porque ela é um exemplo in contrario que impugna essa regra. Tá certo? Então, no caso aí do professor Safatli, né, o argumento ad hominem usado contra ele, embora moralmente justificado, não tem valor lógico. Quer dizer, o professor Safatli, o fato do professor Safatli ser um latifundiário e defender a sua fazenda contra os invasores, não impugna necessariamente nenhuma defesa teórica que ele faça da atitude dos estudantes na USP. Mas acontece que esse caso não foi citado para impugnar uma ideia ou um argumento, mas uma atitude política. Não se trata de, vamos dizer, impugnar uma ideia, um argumento ou uma teoria, alegando uma safadeza uma safatleza do seu Safatli. Né? Não se trata disso. Trata-se de mostrar, vamos dizer, duas condutas que se impugnam mutuamente. Ora, quer dizer, se trata, vamos dizer, de comparar não uma ideia com os atos da pessoa, mas um ato com outro ato, então o argumento ad hominem é perfeitamente legítimo, porque não se trata de uma discussão de ideias. Em terceiro lugar, quando ele diz que nós perdemos o estilo quando a palavra escrita resvala para o pugilato, mostra-se ainda mais ignorante da literatura universal, tá certo? Porque alguns dos maiores estilistas da história usava a palavra exatamente como arma de pugilato. Esse indivíduo ele nunca leu Santo Agostinho, ele nunca leu São Bernardo, tá certo? Ele nunca leu William Hazlitt, ele nunca leu Georges Bernanos, ele nunca leu Léon Blois. Tá certo? Se você tirar desses autores o elemento de briga, e de pugilato e de agressão que tem ali, acaba o estilo deles. Desaparece completamente. Então, quando ele contrapõe, né, o estilo à agressividade verbal, mostra que é um analfabeto.
E às vezes até os palavrões, meu filho. O que seria da obra do Jorge Amado se você retirasse os palavrões? O que seria da obra de Henry Miller se retirasse os palavrões? O que seria da obra de tantos outros, onde esses palavrões exercem uma função expressiva, universalmente reconhecida como legítima? Outra coisa, ele não sabe sequer distinguir quando um palavrão é usado, vamos dizer, como expressão imediata de um sentimento, e quando ela é usada em maneira irônica, quando tem duplo ou triplo sentido calculado, quando é usado com aquele distanciamento artístico, ele não sabe. Porque, olha, todos os palavrões que eu usei por escrito, aqui no programa não necessariamente, mas se algum dia eu usei algum palavrão, quer dizer, eu não me lembro de ter escrito nenhum palavrão, mas alguma expressão assim mais branda, como pum, por exemplo. O Safado ficou muito bravo porque o Reinaldo falou de pum no elevador. Então, sempre foi usado com distanciamento estético, meu Deus do céu. Mas se os caras não sabem ler, se o cara não sabe nem a terceira declinação latina, que devia ter aprendido no ginásio, e se aventura a exibir uma cultura que não tem, mostrando que é realmente um vigarista, eu repito, isso é vigarice, seu Safado, Quer dizer, não se usa uma expressão que não se compreende. Um acadêmico, um intelectual, não tem o direito de fazer isso jamais. E você está fazendo o mesmo parágrafo duas vezes, com a frase do Buffon e com este acusativo latino terminado Porém, em N. o texto do seu Vladimir Safado também pode servir, porque, é assim, o uso de chavão. Primeiro, ele transforma a frase de Buffon num chavão. A frase em si não é um chavão, embora tenha sido milhares de vezes repetido. É uma frase que tem um sentido muito profundo, e, como eu disse, inspirou inúmeros estudos estilísticos. Mas, para ele, o estilo é o homem, passa a significar a obrigação de seguir uma norma de polidez. Quer dizer, que é exatamente a total falta de estilo. No Brasil, grandes escritores mostraram ter tanto desprezo por isso. Graciliano Ramos, inúmeras vezes, se referia a essas normas de polidez com um absoluto nojo. Porque um escritor de verdade não tem satisfação a prestar a isto, meu Deus do céu. Ele tem que obedecer um padrão estético muito superior a isto. O qual implica, às vezes, você justamente infringir a regra de polidez. Então, outra coisa, ele também usa a expressão argumentum ad hominem como chavão. O que é argumentum ad hominem? É isso que o Olavo escreve. Ele só faz argumento ad hominem. Isso virou um chavão, que todos eles dizem a mesma coisa, sem nem saber o que é argumento ad hominem. E tentando ocultar, vamos dizer, as milhares e milhares de páginas de análises muito sérias e pesadas que eu fiz a respeito de assuntos complexos, que eles não são nem capazes de entender, quanto mais de refutar, meu Deus do céu. Então, essa coisa, o Olavo não tem argumentos. Eu falei, vocês repetem isto, e repete a coisa, vira um chavão e começa a ser repetido. O que expressa isso? Uma análise objetiva, quer dizer, um traço objetivo dos meus artigos, dos meus textos? É claro que não. Então, em milhares de páginas para provar que é o contrário. Mas expressa um sentimento de identidade, uma coisa que aquele grupo gosta de sentir isto. Então, tudo o que eles escrevem é só isso, é só a expressão de um sentimento de identidade, da participação grupal. Quando o cara sente que aquilo afina com a participação grupal dele, ele acha que é verdade. Se não afina, ele diz que é mentira. Ou seja, os conceitos de verdade e mentira se transformaram, tá certo, no sentimento de participação ou exclusão. Então o cara, quando lê meu artigo, não é que ele discorda objetivamente, ele se sente excluído. Não estou apelando ao sentimento de participação dele, então ele diz que é mentira. A mentira significa não gosto, e a verdade significa gosto. Gosto exatamente como meus colegas gostam. É o nosso gosto coletivo. Então, o critério de verdade e erro virou isso no Brasil. Graças a esta geração de vigaristas, filhos da puta, que não tem direito de ensinar em ginásio. Safado, você não tem qualificação para ensinar em ginásio. Um professor de ginásio que fosse lá e escrevesse o acusativo da terceira declinação latina com N, o que os alunos iam fazer com ele no meu tempo, hein? Impedir demissão do cara imediatamente. E é o que você merece.